Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte chegando aí na rodada do meio de semana do Brasileirão. Também vamos mostrar os sorteados, os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Vai ter Vasco e Botafogo, meu amigo. Mas vamos começar falando de Libertadores, que recomeça daqui a 2 semanas, com muitos cuidados por conta da Covid-19. A história da Libertadores passa por aqui. Já foram 90 jogos no Maracanã. E se o passado tem uma enorme riqueza de imagens, o futuro tá pobre de certezas. Na final em jogo único marcada para cá, só se sabe que será no fim de janeiro, mas sem data definida. A caminhada até lá recomeça no próximo dia 15. E para 10 dos 32 clubes, a Libertadores representa também a volta do futebol, já que na Argentina, na Venezuela e na Bolívia, as competições ainda estão paradas. E na Colômbia, o futebol volta dia 8, uma semana antes da Libertadores. Para complicar ainda mais, o Boca teve essa semana 19 casos confirmados de Covid-19, sendo 14 em jogadores. Por isso, suspendeu os treinos. O técnico do Boca, Miguel Russo, diz que não está pensando nas vantagens dos outros. É uma pandemia, o planejamento vai mudando para enfrentar as situações diariamente. O principal é a saúde, depois vem todo o resto. Fora de campo, a pandemia ainda está em expansão na América do Sul. A gente tem ainda a expansão na Colômbia, no Equador e no Peru, tá? E o Chile já estabilizando, mas em níveis muito altos, e a Argentina também iniciando um aumento. E nesse momento, 2 países têm situação menos grave. Hoje a gente tem as taxas mais baixas de mortalidade pela Covid no Uruguai e o Paraguai. O desafio da Conmebol é um desafio parecido com o da própria CBF, porque o Brasil tem dimensões continentais e a gente tem estados que estão com uma curva de incidência diferente. Como o risco de contaminação ainda é alto, o número de jogadores inscritos aumentou de 30 para 40. Os atletas vão poder se transferir para mais de 2 clubes durante a competição e até voltar a um time que já tenham defendido, o que não era permitido. Além disso, os trios de arbitragem poderão ter integrantes de mais de um país e, em casos extremos, será autorizado um árbitro do próprio local onde o jogo for realizado. Dentro de campo, as medidas são bem parecidas com as já em vigor no Brasil. Seguiremos uma rotina de testes antes do embarque e, chegando no local, nós teremos todas aquelas precauções de distanciamento social, higienização, uso de máscaras. 4 clubes brasileiros estão entre os primeiros que vão fazer viagens internacionais na volta da Libertadores. O Atlético Paranaense vai à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann. E lá também o Palmeiras pega o Bolívar. O Flamengo vai ao Equador para o jogo contra o Independiente del Valle. E o Grêmio ao Chile para o encontro com a Universidade Católica. Nesses novos tempos, as viagens vão ter protocolos rígidos de segurança. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, diz que uma equipe de especialistas foi montada pela confederação para elaborar um protocolo para treinos, viagens e competições, assim como um manual de operações para chegadas e saídas de voos das delegações em todos os países envolvidos. Não tem risco zero. E o fato de você viajar, você vai aumentando o risco. A Conmebol distribuiu o equivalente a 500 milhões de reais para os times viajarem em voos fretados. Como nem todas as fronteiras estão abertas, a Conmebol teve que negociar com os países e conseguiu uma permanência de 3 dias para as delegações a cada rodada. Mas as equipes só devem circular entre aeroportos, hotéis e estádios. O Flamengo vai fazer 2 jogos seguidos no Equador, contra a Independiente del Valle em Quito e o Barcelona em Guayaquil, e foi autorizado a ficar uma semana por lá. A gente tem viajado em voos fretados, a gente vai manter isso para a Conmebol. A gente tem permanecido os atletas em quartos individuais, com comissão para o brasileiro, como a gente vai manter isso para a Conmebol também, viajando com o mínimo possível de pessoas na delegação. São os novos desafios do futebol: controlar a bola e gerenciar os riscos. Essa imagem do jogo contra o Santos preocupou a torcida do Flamengo. Mas está tudo bem com o Gabigol. Ele se reapresentou sem dores no tornozelo esquerdo e está liberado para enfrentar o Bahia amanhã em Salvador.
Só que o time tem 2 machucados. O Bruno Henrique tem um edema ósseo no joelho direito. Ele já era desfalque porque levou o 3º cartão amarelo no último jogo. Melhor nem tentar apostar em quem o Domi vai colocar no lugar dele, né? E o Diego Alves sofreu uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo e o César vai ser o titular. Hoje de manhã, o clube confirmou um teste positivo para a Covid-19 de um jogador não identificado que foi afastado e colocado em quarentena. O Botafogo vive a expectativa pela punição ao goleiro Gatito Fernandes depois dele ter chutado e derrubado o VAR na derrota para o líder internacional. Ele vai ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode pegar até 6 jogos de suspensão. E o clube anunciou as saídas do volante Cícero, do zagueiro Juan Renato e do lateral esquerdo Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos, aliás, saiu do Botafogo porque comunicou que queria jogar em outro clube. E esse clube é o Fluminense. O lateral de 29 anos assinou com o Flu até dezembro de 2022. E o jogador do Flamengo que está com Covid-19 é o goleiro César. O VAR está atrapalhando o árbitro dentro de campo e o futebol. Eu acho que o VAR está muito exposto no campeonato, porque dentro de campo os árbitros não estão apitando bem. Não existe a possibilidade da gente demandar, exigir da arbitragem uma performance perfeita ou excelente, sendo que os árbitros não treinam. Na rodada de fim de semana, as reclamações sobre o VAR foram pela demora na anulação de 2 gols do Santos sobre o Flamengo. Foram 2 impedimentos, mas um gol foi anulado por interpretação do árbitro. A anulação do gol do Bruno Nazário do Botafogo sobre o Inter também foi questionada pela falta no lance anterior e considerada errada por nossos comentaristas. O Gatito Fernandes se desculpou por derrubar o VAR, mas criticou o que considera despreparo da arbitragem de vídeo. Esse sistema, gente, está falido. A gente precisa de mudar essa lógica e se a única oportunidade que o árbitro tiver de treinar, tanto no campo quanto na cabine, for durante o final de semana no Campeonato Brasileiro, a gente não pode esperar resultados excelentes, sinto muito. Quando o que se ouve não combina com o que se vê. Dá uma dor no coração. Faz muita falta, né, a torcida. Se quando tem a torcida é quente, é um calor do estádio, ele fica meio frio. Rampa do Maracanã, lugar tradicional de entrada da torcida no estádio. Em tempos de pandemia, rampa vazia. Mas tem aqui dentro, em quase todos os estádios do Brasil, quem represente essas milhões de vozes que andam ausentes das arquibancadas. DJ Frank. DJ Leandro. DJ Gabriel. E Guilherme, a exceção por aqui. Cuida das músicas do Flamengo, mas não é especialista no assunto, não. Trabalhar em mesa de som nunca foi a minha praia. Eu trabalho numa dupla, tem um sonoplasta, ele sim mexe no som. É o Eliseu, ele é o sonoplasta aqui do Maracanã, ele tá até ajeitando o casaco ali, ó. Frank, Leandro e Gabriel estão mais acostumados a esse ambiente. Mesa de som, luzes, fones, música. A gente começa, desde moleque, fazendo festinha em play, me profissionalizei, tem 23 anos. E hoje eu sou especializado em casamentos, É muito parecido. Quando eu estou numa festa, as pessoas pulam, cantam, gritam, se abraçam. E aqui no jogo de futebol, na hora que você está empolgando aqui os jogadores, acontece a mesma coisa. E se além de DJ é torcedor, daqueles que frequentam o estádio, fica muito mais fácil e prazeroso. Trabalho e diversão garantidos. Cada música tem um momento certo para a gente estar jogando, então já fica mais fácil. A vivência da arquibancada já ajuda bastante. Para saber a hora certa de incentivar, comemorar
lamentar. Eu já deixo 2 na agulha. E o pulaê, deixa o caldeirão ferver e já deixo quando é perigo de gol. Xingamentos, sirenes ou sons de fogos de artifício são vetados pela CBF. É a entidade que avalia o conteúdo para evitar ofensas ou interferências. A dupla Fla-Flu libera umas vaias para o adversário, de vez em quando. Quando tá só com o adversário, a gente bota uma vaia, a gente tenta dar uma atrapalhada nesse sentido. Vasco e Botafogo preferiram uma playlist só de apoio. Não tem vaia, não tem xingar jogador, não tem crítica. Isso daí eu acho que é um ponto a favor. Se ele tá mal ou não, aí é melhor a gente deixar para os torcedores num outro momento, em outro lugar, onde eles acharem melhor para tá fazendo as suas críticas. Um olho na mesa de som, outro no jogo, uma certa tensão no ar. Não tem espaço para erro. Concentração durante os mais de 90 minutos de jogo. E em alguns instantes depois que a partida termina também. Foi assim quando o Fred dava entrevista depois de fazer gol no clássico do último sábado contra o Vasco. O primeiro dele desde que voltou ao Fluminense. Tá ouvindo? O DJ já conhece a minha música aí, cantou. Deu para matar a saudade da nossa torcida. Eles têm à disposição entre 20 e 30 músicas a serem usadas durante o jogo. Vou torcer pro Vasco ser campeão. Tem autonomia para escolherem entre tantas opções a que mais combina com determinado momento. Só Botafogo e vambora, e a torcida tá lá. E respeitam tradições também. O único que a gente não foge é uma tradição da torcida, no minuto 10 que a gente toca a música dos Garotos do Ninho. Enquanto a realidade é essa, de arquibancadas sem público, são eles os responsáveis por tentarem deixar os estádios um pouco mais parecidos com o que nos acostumamos. Vazios, sim, mas em silêncio jamais.